Alô você, tô aqui de novo, a Titio de Clé na área, agora para a gente corrigir esse simulado de direito civil. Lembrando que nós estamos tentando simular o mais próximo possível a banca CESP-UNB. Então, é possível que você tenha até estranhado um pouquinho esse simulado de direito civil, achando ou o simulado fácil, ou as questões muito curtas, né? muito enxutas, as questões não foram questões extensas, mas eu peguei como base, como ponto de referência, as questões que o CESP aplicou na prova do TCE de Minas Gerais. Foram questões de múltipla escolha, uma prova recente, 2018, segundo semestre de 2018. Então, uma prova que de alguma forma se aproxima de provas da área fiscal. Por isso eu peguei essa prova como referência em direito civil e tentei, né, reproduzir aí o mais próximo que a banca CESP fez nessa prova do TCE de Minas, para a gente simular a prova da Cefaz do Rio Grande do Sul. E o resultado foi esse, essa prova enxuta, as questões foram enxutas, mas vamos corrigir para tentar sanar alguma possível dúvida que tenha ficado. Belezinha? Começando o nosso simulado de direito civil, nós temos aqui a questão de número 36 do simulado, questão tratando sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, né? E a questão 36, já vou te dizer que o nosso gabarito é a letra B de bola. 2 e 3 estão corretas, 2 e 3 são verdadeiras. A 1 é falsa. Por que que a 1 é falsa? Porque aqui, ó, o conceito não é de direito adquirido. Esse conceito é de ato jurídico perfeito, tá? Ah, Diclé, isso está na LINDB? Está lá no artigo 6º da LINDB, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Ó, o artigo 6º aqui, ó. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, o exemplo de ato jurídico perfeito é justamente um contrato que foi celebrado na vigência de uma lei anterior. Você não pode confundir ato jurídico perfeito com direito adquirido aqui do parágrafo 2º. Beleza? Então, falsa a afirmativa 1, fundamento artigo 6º, parágrafo 1º da LINDB. Continuando, eu vou ter aqui a afirmativa 2, falando da repristinação. A repristinação está no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Como regra, a repristinação não acontece, excepcionalmente ela acontece se houver disposição expressa da lei que revoga a lei revogadora. Então, olha só, se eu tenho uma lei 1 que foi revogada por uma lei 2 e posteriormente vem uma lei 3 revogando a lei 2, se essa lei 3 tiver alguma disposição expressa a respeito do renascimento da lei 1, estará aqui configurada a repristinação. Mas, e durante esse período aqui, ó, que a lei 1 ela não estava valendo, não estava com vigência. O que acontece? A partir do momento que a lei 3 revoga a lei 1 ela volta a ter vigência, mas a vigência não será com efeito ex tunc. Ou seja, a lei 1 foi publicada, ficou valendo. E aí, em um determinado momento, ela foi revogada pela lei 2,
Veio a Lei 3 e repristinou a Lei 1, que voltou a valer a partir desse momento da repristinação. Ou seja, a repristinação ela tem efeitos, tem eficácia ex nunc. Por isso que a afirmativa 2 está correta. A afirmativa 3 trata do princípio da obrigatoriedade da lei, que está no artigo 3º da LINDB, nada a acrescentar aqui. E a afirmativa 4 é falsa, porque as formas de integração do ordenamento jurídico, quando houver omissão da lei, elas estão no artigo 4º da LINDB. Essas formas de integração são analogia, costumes e princípios gerais do direito. Analogia, costumes e princípios gerais do direito. Não há que se falar em equidade. Portanto, gabarito aí, letra B de bola. Beleza? 37. A questão 37 trata da emancipação. Olha que legal. E o que é a emancipação? Olha só. Uma pessoa, por meio do seu nascimento, essa pessoa adquire o que a gente chama de capacidade de direito ou de gozo. Capacidade de direito ou de gozo. E aí, apesar de ter capacidade de direito ou de gozo, com relação à capacidade civil plena, que é adquirida em regra quando se completa 18 anos, por meio da capacidade de fato ou de exercício, essa pessoa ela é considerada absolutamente incapaz. E o único caso de incapacidade absoluta do Código Civil é do menor de 16 anos, né? Aquele que ainda não completou 16 anos. Então, aqui, ó, até completar 16 anos, nós temos um caso de incapacidade absoluta. A partir do momento que se completa 16 anos, aí este menor ele é considerado relativamente incapaz. E onde que entra a emancipação? A emancipação ela entra antes do menor atingir 18 anos. A emancipação normalmente ela entra aqui, ó, antes do menor atingir ou completar 16 anos. E qual vai ser o efeito da emancipação? Vai iniciar a maioridade civil? Não, não vai iniciar a maioridade civil, porque a emancipação ela não acelera a idade. A maioridade civil ocorre somente quando se completa 18 anos, ponto. Ou seja, a maioridade civil ela é um critério etário, depende só da idade, tá? A letra B diz que inicia a personalidade jurídica. Não, a personalidade jurídica ela se inicia aqui, ó. Início da personalidade jurídica. Se inicia junto com a capacidade de direito ou de gozo. Então está errada a letra B de bola. Letra C. Antecipação da capacidade de fato de exercício. É o nosso gabarito. Ou seja, a emancipação ela antecipa a capacidade civil plena, a capacidade de fato de exercício, fazendo com que a pessoa deixe de ser incapaz. E aí você pergunta, de Cléber, então quais são as formas de aquisição da capacidade de fato ou de exercício? Olha só, a regra é acontecer por meio da maioridade, mas pode ser antecipada por meio da emancipação e também
pode acontecer quando a pessoa está interditada e ela deixe de estar interditada, ou seja, por meio do levantamento da interdição. Essas são as 3 formas de aquisição da capacidade de fato de exercício, e a emancipação é uma forma antecipada de aquisição dessa capacidade. Beleza? A letra D fala sobre a autorização de representante, está errado. E a letra E fala em antecipar a capacidade de direito. Não, capacidade de direito está aqui, ó. Adquirida por meio do nascimento. Respirou, adquiriu capacidade de direito. Tranquilo? Próxima questão. Adicler, onde é que está a emancipação no Código Civil? Dá uma olhada lá no artigo 5º, parágrafo único, que você vai ver as formas de emancipação. Vai ter emancipação voluntária dos pais, emancipação judicial por meio do juiz, emancipação legal com casamento, né? Com o exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, tudo isso está lá no artigo 5º do Código Civil para você dar uma olhadinha. 38. Andreoli, empresário, tem como sua principal atividade econômica a venda de livros clássicos em edições raras e únicas. Então, se eu tenho livros clássicos em edições raras e únicas, eu tenho bens que não podem ser substituídos por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Ou seja, eu tenho bens que são infungíveis, tá? E outro ponto, se esses bens estão colocados à venda, para o vendedor, ele só pode vender esse bem uma vez. Ele não pode vender o mesmo bem várias vezes. Ou seja, para o vendedor, esses bens eles são consumíveis. Por isso que o gabarito aqui, ó, é a letra D de dado. Adicler, onde é que tem isso no nosso Código Civil? Vamos lá no Código Civil. Código Civil, lá pelo artigo 80 e pouquinho. Ó. Cadê 80 e pouquinho? 80 e pouquinho, passou. Aqui, ó. Quando eu falo em bens fungíveis, eu tenho justamente aqueles que podem ser substituídos. Consequentemente, os que não podem são considerados infungíveis. E aí, no artigo 86, eu tenho os bens consumíveis, que são todos os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. E olha só a parte final do artigo 86. Sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, por que isso? Porque o vendedor ele só pode vender o bem que está destinado à alienação uma vez. Ou seja, para o vendedor, aquele bem é consumível porque vai proporcionar apenas um uso. Beleza? Gabarito aí, letra D de dado. Quais são os artigos? 85 e 86. Artigos 85 e 86 do Código Civil. Caramba, Adicler, caí nessa pegadinha. Sim, a questão foi malvada mesmo, mas para você ficar atento. Está destinado à venda? Seja qual for o bem, ele é consumível. 39. O erro que se refere a qualidades principais do objeto do negócio jurídico e acarreta efetivo prejuízo é denominado aqui. Olha só. Quando eu falo em erro, eu estou falando em um vício do negócio jurídico, tá? E para o erro realmente viciar o negócio jurídico, o erro tem que ser substancial. Erro substancial é aquele totalmente relevante para a celebração do negócio jurídico. É diferente do erro acidental. No erro acidental, o negócio jurídico seria celebrado, apesar de ser celebrado de outra forma, mas mesmo assim ele seria celebrado. Então, o erro substancial, ele torna o negócio jurídico
anulável. E o erro acidental, não. Nele, o negócio jurídico subsiste. E o erro citado aqui no enunciado da questão 39, ele está nos artigos 138 e 139 do nosso Código Civil. No artigo 138 está falando aqui, ó, do erro substancial, né? Ou seja, o erro substancial é aquele determinante para a celebração do negócio jurídico, artigo 138 do nosso Código Civil. Gabarito aqui, letra C de casa, erro substancial. Questão 40. Paulo, fiador de Antônio em um contrato de locação. Então tem um contrato de locação entre Antônio e Pedro. Aqui há um contrato de locação onde existe a figura de um fiador desse contrato, fiador esse que é Paulo. Ou seja, eu tenho aqui Antônio na figura do devedor e Pedro na figura do credor. Antônio tem que pagar o aluguel todo mês para Pedro. Se ele não fizer, Paulo pode ser obrigado a fazê-lo. Então vamos lá. Ó. Paulo, fiador de Antônio em contrato de locação, pagou uma dívida de 10 mil para Pedro, proprietário do imóvel locado. Nesse caso, a extinção da obrigação poderá ocorrer de que forma? A partir do momento que Antônio tinha que pagar Pedro, mas ele não faz, e Paulo paga Pedro no seu lugar, Paulo, nesse caso, ele é um terceiro, mas que está interessado na dívida justamente por ser o garantidor. Então, o terceiro interessado que paga a dívida do devedor, ele vai subrogar os direitos do credor. Há aqui uma subrogação de direitos para, posteriormente, poder cobrar de Antônio aquilo que ele pagou para Pedro. E esta subrogação, ela é uma subrogação legal. Como assim, Gicler? Quando eu falo em subrogação, gabarito letra E, tá? Eu vou te levar lá no artigo 346 do nosso Código Civil. Vem comigo, ó. 346. A subrogação opera-se de pleno direito, ou seja, é uma hipótese de subrogação legal. Em favor, aí vem aqui no inciso terceiro, ó, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Aqui a gente tem o exemplo clássico da figura do fiador. E existe ainda a subrogação convencional. Nessa, há necessidade de haver alguma cláusula ou condição expressa para que a subrogação aconteça. No artigo 346, não, a subrogação é legal, independe de cláusula expressa. Portanto, está aqui, letra E, subrogação legal, fundamento, artigo 346, inciso 3º do Código Civil. 41.
Considere a hipótese que, se Bernardo doar bens a Mariana, então Bernardo doou bens, está aqui a doação, para Mariana, estipulando que tais bens doados voltem ao seu patrimônio se ele sobreviver à donatária. Então, Bernardo é o que a gente chama de doador e Mariana é o que a gente chama de donatária. Nesse caso, esta estipulação de que os bens voltem ao seu patrimônio se Mariana morrer antes é o que a gente chama de reversão. Por isso, nós temos aqui na letra A o gabarito de ser uma doação com cláusula de reversão. E isso está lá no artigo 547 do Código Civil. A Adcler quer dar uma olhada, então vamos lá. 547. 547. Aqui está, ó. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Essa é a doação com cláusula de reversão. E a reversão tem que voltar para o próprio doador. Se quiser uma reversão em favor de terceiro, isso não pode. Essa cláusula vai ser considerada nula. Tá ok? A doação devolutiva é uma invenção da ficção. Não tem nada a ver isso aqui. A doação inoficiosa, essa é interessante. Está lá no artigo 549 do Código Civil. O que acontece? Quando uma pessoa tem um patrimônio e esta pessoa tem herdeiros que são considerados herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge. Então, se essa pessoa tem herdeiros necessários, 50% do patrimônio dessa pessoa, quando ela falecer, vai compor o que a gente chama de legítima. E aí, os outros 50% é que estão livres para doação. Se uma pessoa, nessa condição, doa 60% do seu patrimônio, ela está prejudicando os seus herdeiros necessários. A doação está ultrapassando o limite do que poderia ser, limite esse lá do artigo 549. Ó. É nula a doação quanto à parte que exceder aquela parte de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Ou seja, se uma pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode doar mais de 50% do seu patrimônio. Fazendo isso, estará ocorrendo uma doação inoficiosa. A doação modal nada mais é do que aquela doação com encargo. Exemplo, doei um terreno para você construir um hospital nesse terreno. É uma doação modal com encargo. E a doação remuneratória é aquela doação para você agradecer uma determinada pessoa. E ela está no artigo 540 do Código Civil. Dá uma olhadinha aí para a gente fechar o 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como também não perde a doação remuneratória, olha só, ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Beleza, gente?
Artigo 540, gabarito aí, letra A, na questão 41. 42. De acordo com o Código Civil, responderá em caso de reparação civil ou seja, está falando aqui da responsabilidade civil, tá? E quando eu falo em responsabilidade civil, eu tenho um artigo interessantíssimo no nosso Código Civil, que é o artigo 932 do Código Civil, que trata da responsabilidade civil por fato de terceiro. Ou seja, A comete um dano contra B, mas C que é obrigado a indenizar o dano provocado por A. C estará indenizando um dano praticado por um fato de terceiro, tá? Esse artigo 932, quando ele é combinado com o artigo 933, ele consagra uma responsabilidade civil de acordo com a teoria objetiva, ou seja, aquela que independe da comprovação de dolo ou culpa. E esse artigo 932 está chegando aqui, ó, passei. Olha o que ele diz. São também responsáveis pela reparação civil, aí tem um monte de gente. E o artigo 933 diz que as pessoas indicadas no artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ou seja, aqui está consagrada a responsabilidade civil objetiva. Tranquilo? Beleza? Gente, diante dessa hipótese, eu destaco também o artigo 928, que trata da responsabilidade civil do incapaz, aquele que ainda não tem a capacidade civil plena ou capacidade de fato ou de exercício. E o incapaz responde pelos prejuízos que ele causar. O incapaz pode ser responsabilizado civilmente, desde que as pessoas por ele responsáveis não tenham obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meio suficiente. Ou seja, a responsabilidade civil do incapaz ela é subsidiária, porque só terá lugar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meio suficiente. E além disso, tem que ser também uma indenização equitativa, justa, equilibrada. Não pode privar o incapaz dos meios necessários à sua subsistência. Beleza? Com isso, olha só o que nós temos aqui na questão 42. De acordo com o Código Civil, responderá em caso de reparação civil o curador subjetivamente? Não. Objetivamente. O curador responde pelos atos de seus curatelados. Está aqui no 932. Ó. O curador pelos atos de seus curatelados. E essa responsabilidade, como nós sabemos por meio do artigo 933, ela é objetiva. Letra B. Incapaz que causar prejuízos a outrem de forma equitativa e subsidiária. Show de bola. É o nosso gabarito. Está lá no artigo 928 do Código Civil, tratando da responsabilidade civil do incapaz. Letra C. O patrão por ato de ser empregado, mas não depende de se provar culpa, seja em vigilando, seja em eligendo. Por quê? Porque aqui está fundamentado na teoria objetiva. Letra D. O pai, objetivamente pelos danos que forem causados pelo filho menor. Mas o pai não tem direito de ação regressiva contra este. O que seria ação regressiva? A partir do momento que C paga o dano causado por A, ele tem direito a uma ação regressiva para reaver aquilo
que ele tiver pago. Mas essa ação regressiva aqui, ela deixa de ser cabível quando a gente observa o artigo 934 do Código Civil. Dá uma olhada lá no 934. Ó. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu absoluto relativamente capaz. Ou seja, o pai não tem ação regressiva contra o filho. E a letra E, o erro está aqui, ó, falar que é dependente de culpa, porque também nós temos aqui a teoria objetiva. O pai, na alternativa D de dado, e aqueles que praticarem, ou melhor, que se aproveitarem do produto de crime, estão aqui no artigo 932. Os pais no inciso 1º e os que gratuitamente houverem participado dos produtos de crime no inciso 5º, ambos, como eu já disse, fundamentados na responsabilidade civil objetiva. Beleza? 43. Antepenúltima questão de direito civil aqui do nosso simulado. Questão sobre direitos reais. Que diz o seguinte, ó. João, ele é devedor de 25 mil para Bento, que é o credor dessa relação. Diante de tal situação, João empregou um bem imóvel. João entregou um bem imóvel para Bento, para que Bento retire deste bem imóvel frutos e, com esses frutos, ele venha a compensar a dívida. O que seriam frutos desse bem imóvel? O exemplo de frutos civis, seria o aluguel. E esta situação aqui, onde uma pessoa entrega um bem imóvel para que os frutos desse bem compensem uma dívida, nada mais é do que um exemplo de anticrese. Anticrese, que é um direito real de garantia. Anticrese, que está lá no artigo 1506 do nosso Código Civil. Artigo 1506, que está escrito assim, ó. Vamos lá. º 1506. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de perceber em compensação da dívida os frutos e rendimentos. E isso é o que a gente chama de anticrese. Show de bola! Gabarito da questão 43, letra A, fundamento no artigo 1506 do Código Civil. 44. Penúltima questão do nosso simulado. A respeito da dissolução da sociedade do vínculo conjugal, podem caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos, exceto, ou seja, na dissolução da sociedade conjugal, pode, estando listados no Código Civil, algumas situações que caracterizam a impossibilidade da comunhão de vida. E essas situações, elas estão no artigo 1573 do Código Civil, artigo que você vai ver agora. 1573. Olha só. Primeiramente, quando a gente fala de dissolução da sociedade do vínculo conjugal, nós temos no artigo 1571 as situações que provocam essa dissolução. Tá? A morte de um dos cônjuges, nulidade ou anulação do casamento, separação judicial e divórcio. Agora, nós temos também, no artigo 1573, algumas situações que caracterizam
impossibilidade da comunhão da vida entre dois cônjuges. E essa impossibilidade aqui, ela pode ocorrer em um desses 6 incisos. Adultério, um cônjuge traiu o outro, pode, dependendo da situação, caracterizar uma impossibilidade da comunhão de vida. Tentativa de morte, um cônjuge tentou matar o outro. Sevícia, o que é sevícia? Maus tratos, tá? Ou injúria grave. Abandono voluntário do lar. Condenação por crime infamante. Ou então uma conduta desonrosa. Esta lista não é taxativa, pois o juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Ou seja, a alternativa que não está listada nesse artigo 1573 aqui é a lesão corporal culposa. Imagina o marido que abre uma porta e aí a porta bate na cara da esposa sem querer, foi sem querer. Não teve nenhuma intenção. Isso não vai caracterizar a impossibilidade de comunhão de vida, né? Então a lesão corporal culposa não está dentro do artigo 1573. 45. Para fechar aí o nosso simulado, nós estamos as modalidades de testamento existentes no Código Civil. Olha só, quando a gente fala em testamento no nosso Código Civil, nós temos 2 grandes grupos de testamento. Um está no artigo 1862 e o outro está no artigo 1886, que você vai ver agora. 1862 é o primeiro. Olha lá. Cadê ele? Chegou. 1862. Fala dos testamentos ordinários, testamentos comuns. E são 3 espécies de testamentos ordinários: o público, o cerrado e o particular. Então, o testamento ordinário pode ser o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Testamento cerrado também é chamado de secreto, tá? E o particular também é chamado de hológrafo. No artigo 1886, nós temos testamentos especiais. Testamentos especiais. Vamos lá no artigo 1886. Está aí, ó. São testamentos especiais: o testamento marítimo, aeronáutico e o testamento militar. Então temos mais 3 aqui, ó. Marítimo, aquele testamento que a pessoa faz a bordo de uma embarcação. Aeronáutico, a pessoa faz a bordo de uma aeronave. Se a aeronave cair, vai valer o testamento. E existe ainda o testamento militar, aquele que a pessoa faz estando em situação de guerra. Ou seja, os testamentos especiais dependem de uma situação específica pré-determinada aqui no nosso Código Civil. Conclusão. Dentre as modalidades existentes de testamento, o Código Civil não admite. O cerrado ele admite, o particular também e o marítimo também. Esses 3 já estão aqui no nosso esqueminha, você não tem mais dúvida nenhuma. Ficamos entre a letra A e a letra E. O testamento nunculpativo é aquele testamento à beira da morte. E esse testamento, ele é sim admitido. Está lá no artigo 1896 do Código Civil,
ele é admitido como forma de testamento militar. Então, o testamento nuncupativo, ele é um exemplo de testamento militar. Olha o artigo 1896. Dentro aqui, ó, de testamento militar, tá vendo? As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, né, ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Ou seja, essa pessoa ferida em guerra, em combate, à beira da morte, pode fazer um testamento de forma oral. Esse testamento é chamado de testamento nuncupativo. Agora, o que é vedado aqui no nosso Código Civil é o testamento conjuntivo. Olha o que diz o artigo 1863 do nosso Código Civil. É proibido o testamento conjuntivo, seja ele simultâneo, recíproco ou correspectivo. Ticlé, mas o que é isso? O que é o testamento conjuntivo? O testamento é um ato de disposição de última vontade de uma única pessoa. Então, imagina um testamento onde A está doando os seus bens para B e B está doando os seus bens para A. Tudo isso no mesmo documento, no mesmo testamento. Isso pode? Não. Isso é um testamento conjuntivo na modalidade recíproco. Ticlé, mas A não pode deixar os seus bens para B e B para A? Pode, mas eles têm que fazer isso em documentos separados. O testamento 1 de A para B e o testamento 2 de B para A. No mesmo testamento não pode, já que o testamento representa o ato de vontade de apenas uma pessoa. Por isso, o testamento conjuntivo ele não é admitido no nosso Código Civil, gabarito letra E. Belezinha, gente? Aqui nós temos as alternativas, ou melhor, o gabarito de todas as questões do nosso simulado. E eu encerro a correção de direito civil por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sanado aí as suas dúvidas. Te vejo na correção ainda de direito penal, que ainda está faltando. Um abraço e até lá.